Jesus a todos, amém, queridos? Vamos nos colocar firmes sobre os pés, por favor. Aqueles que estão sentados lá atrás, se puderem se achegar aqui para frente, vai ser de muito bom grado, porque eu vou tentar fazer uma aula bem dinâmica e uma aula bem didática. Ainda tem três apostilas. Amém? Quem quiser comprar, na mão do camelô, eu poderia estar matando, roubando, mas eu estou vendendo para ajudar na obra de missão, né? Aí, ó, acho que é R$20. Quem faz é o Francisco. Essa é muito boa, hein? Se fosse você, não ficava de fora. Desconta aí que o Barão vendeu mais uma aqui, ó. Vendeu mais uma? Mais uma aqui, ó. Amém? Vamos orar, gente? Glória a Deus. Não. Pode pagar parcelado em 10 vezes no cartão sem juros. Hã? A gente faz qualquer negócio. Amém? Tem aqui, ó. Mais uma aqui. Tá? Se vocês quiserem mais, é só pedir o obreiro Francisco. Tá bom? Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai Celestial, Pai de amor, de bondade, Deus vive em Tua presença. Eu quero Te louvar, meu Pai, Te engrandecer, na beleza da Sua santidade, meu Senhor, Te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito e tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, porque o Senhor é fiel e é poderoso. Ó Deus, nos dá uma luz emanada dos céus. Abre, Senhor, meu Pai, o nosso entendimento, o nosso intelecto, para que nós possamos, Senhor, alcançar o Teu favor. Ó Deus, meu Pai, para que possa abrir os nossos horizontes e que nós venhamos enxergar, Senhor. Ó Deus, que a melhor coisa ainda a se fazer, ó Deus, meu Pai, é ser instruído pela Sua palavra, que é poderosa, viva, forte e eficaz. Obrigado por tudo, Senhor. Eu só tenho que Te agradecer e Te engrandecer, mas tudo isso eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Você que trouxe Bíblia, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso de número 16. Hoje nós vamos falar acerca de hermenêutica, a Bíblia e o intérprete. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a nossa breve reflexão. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Glória. Quem achou? Esqueceu o óculos? Eu também. 2 Timóteo 3,16. 3,16. Então fica de pé, lê aí pra gente, filho. Ó, preste atenção, olha pra cá. Olha pra leitura. Vê o público lá, filho, pra todo mundo te ver, tá bonitão. Senhor, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém. A tua tradução é diferente. Vê aí qual é a tua Bíblia lá no começo, lá, João Ferreira de Almeida, vê qual tipo de revista que ela é. Atualizada, contemporânea, vê aí pra mim. É pentecostal, revista corrigida, Fiel. edição Revista 95. A minha é versículo 16.
Glória. Quem achou? Esqueceu o óculos? Eu também. 3,16. Então fica de pé, lê aí pra gente, filho. Ó, preste atenção, olha pra cá. Olha pra leitura. Vê o público lá, filho, pra todo mundo te ver, tá bonitão. Senhor, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém. A tua tradução é diferente. Vê aí qual é a tua Bíblia lá no começo, lá, João Ferreira de Almeida, vê qual tipo de revista que ela é. Atualizada, contemporânea, vê aí pra mim. É pentecostal, revista corrigida, Fiel. edição Revista 95. A minha é a JFA, Primeira edição. JFA, Bíblia João Ferreira de Almeida. A minha é revista e atualizada com números em Strong, que trata do hebraico e do grego. Isso. A minha diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Pastor, o que essa matéria de hermenêutica tem de utilidade para mim? São diversas utilidades que a matéria de hermenêutica tem para nós. Nós precisamos entender que antes de qualquer coisa, nós precisamos alcançar um ensinamento pleno. Não que você vai ser expert em dominar um determinado assunto, mas a hermenêutica existe desde a sua alfabetização. Quando você aprendeu a formar a primeira palavra e a primeira frase. Vamos lá. Samuel, diz uma frase aí, qualquer, da Bíblia, uma frase sua, qualquer frase. O Senhor é meu pastor. Rafael, diz uma frase aí, qualquer frase que venha na tua cabeça. Mas se manifestou o Filho de Deus, vai te fazer As obras do diabo. Amém. Marcelar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Diácono Augusto. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Diácono Valdair. Uma frase. Deus é fiel. Deus nunca falha. Deus nunca falha. Obreiro D'Angelo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Obreira Neila. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. Irmã Tânia. Amém. Irmã Rose. Missionária Helena. Oi, Deus é fiel. Pastora Mariana. Qual quão bom e quão suave é que os irmãos vivem a união. Evangelista Carlos. Esperei com paciência no Senhor. Obreiro Ítalo. Aqui o Senhor reina, é forte. Vai ganhar um copo d'água depois. Fechou comigo. Ágata. Jesus, alguém já disse isso, não disse? Vou vacilar. Diz outro. Só essa?
Amém. Vamos lá, gente. Nós ouvimos diversas frases aqui. Amém ou não amém? Vamos interagir comigo? Nós ouvimos diversas frases aqui, não ouvimos? Se você trocar algumas frases dessa, por exemplo, o Diácono Augusto disse: Deus seja louvado. Se você botar louvado seja Deus, a ordem dos fatores não vai mudar o produto. Isso é hermenêutica, é a interpretação. Agora tem outras frases que, se você bagunçar ela, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você botar o caminho, a verdade e a vida também é Jesus, vai denotar um sentido parecido com aquilo que foi falado. Então, o que nós precisamos compreender? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Algumas frases, se você mudar a ordem que ela foi dita, não vai alterar em nada. Já outras sim. Nós precisamos ter a compreensão que às vezes uma vírgula ou um ponto pode mudar a ordem dos fatores. Se você colocar, por exemplo, racismo, vírgula, não é crime, algumas pessoas vão interpretar de forma errada. Racismo, vírgula, não, melhor dizendo, racismo, vírgula, não, vírgula também é crime. Porque o sentido da vírgula, ele altera toda uma palavra, ou um ponto continuativo. Então nós temos que ter essa compreensão, porque a hermenêutica, ela serve para que nós possamos trazer essa interpretação daquilo que o autor tenta nos expressar, porque interpretar a Bíblia é totalmente diferente de você interpretar um jornal, porque o jornal, a notícia está lá. Muitas das vezes as mídias manipulam a notícia, na Bíblia não. A Bíblia, o que está escrito, então tem uma interpretação. Como que eu faço essa interpretação, pastor Bruno? A interpretação conforme o autor quer expressar. E eu disse aqui na semana passada que existem vários textos bíblicos que dizem algumas coisas que de repente está implícito no texto, aquilo que não vai aparecer. Algo que é explícito é natural, é normal. Agora aquilo que está implícito precisa de uma interpretação. E nós precisamos desta interpretação. Nós vamos caminhar hoje num diálogo pleno para que nós possamos alcançar um denominador comum. Quando você começar a estudar, você começar a pensar o texto, você começar a interpretar aquilo que você quer estudar num determinado assunto, você precisa ter ferramentas, porque a interpretação também não é de qualquer jeito. Eu nunca fui bom em interpretar na escola, sempre tirava nota baixa, mas passava. Mas aí a gente vai estudando, nós vamos aprendendo, nos aprimorando, porque, irmão, não tem jeito. Não tem jeito, obreiro Rafael. Nós precisamos estudar, porque, olha para cá, o conhecimento está ao alcance de todos. O seu Deus já me falou para mim hoje, a gente estava conversando, pastor, estou estudando, já saí agora do Levítico, estou indo para o livro de Números. Poxa, isso eu fico grato, eu fico lisonjeado com isso, porque as pessoas estão procurando interpretar o texto, estudar. Me perguntam, pastor, o que isso aqui quer dizer? Existem algumas palavras difíceis que é bom você anotar, depois você pesquisar. Isso tudo vai enriquecer até mesmo a sua forma de falar.
Você vai se tornar uma pessoa mais culta, não porque você quer, porque você está estudando, porque você está estudando. E aí você vai começar a conversar sobre diversos, determinados assuntos. Hoje um dos assuntos mais difíceis de se interpretar é a escatologia, que fala do final dos tempos. O livro de Ezequiel e Apocalipse são dois livros dificílimos de interpretar. Então nós precisamos ter essa compreensão. Amém? Aqui tem na nossa apostila, a Bíblia e o Intérprete. Um dos livros que no Brasil se manteve na lista dos 10 mais vendidos entre 2004 e 2005 é o Código da Vinci, de Dan Brown. O livro conta uma história recheada de ação e suspense, mas ao mesmo tempo propaga algumas meias verdades e mentiras, especialmente no que diz respeito à Bíblia. A certa altura, no meio da madrugada, a mocinha da história está conversando com um especialista inglês, como Tebing. O diálogo é este: Tebing pigarreou. Ele declarou: a Bíblia não chegou por fax do céu. Como disse, a Bíblia é um produto do homem, minha querida. Isso é um relato do livro do Código da Vinci, não de Deus. A Bíblia não caiu magicamente das nuvens. O homem a criou como relato histórico de uma época conturbada, e ela se desenvolveu através de incontáveis traduções, acréscimos e revisões. A história jamais teve uma versão definitiva do livro. Neste diálogo, boa parte do que se nega é negado com razão, e tudo que se afirma é no mínimo meia verdade, para não dizer mentira. De fato, a Bíblia não chegou por fax do céu, ou, para usar uma analogia mais moderna, como anexo de um e-mail. Ela não caiu magicamente das nuvens. Ninguém encontrou a Bíblia empacotada num cofre enterrado numa ilha deserta. A própria Bíblia desmente este tipo de ideia. O evangelista Lucas diz que fez pesquisa para escrever o seu evangelho. Ele fala de acurada investigação. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 1, o verso de número 3. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso de número 3, para nossa reflexão. Amém? Lucas 1, verso 3. Posso ler? Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo. O que esse nome Teófilo quer dizer? É um nome difícil, né? Teófilo significa no grego amigo de Deus. Uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste
instruído. Eu tenho aqui alguns comentários, e esses comentários servem de ferramentas para nós termos aqui uma boa investigação daquilo que está sendo dito. O que Lucas está dizendo em seu livro, no seu evangelho? Ele está dizendo assim: igualmente a mim me pareceu bem. O que Lucas estava querendo expressar para nós? Lucas achava-se especialmente capaz de melhorar e expandir a obra literária de seus antecessores. Ele conhecia pessoalmente muitas testemunhas oculares, preste atenção nisso aqui, e com algum esforço pôs-se de diversas maneiras. Ele desejava produzir uma narrativa mais completa e sistemática, e teve excelentes oportunidades para conseguir exatamente isso. Vamos lá, se eu perguntar para vocês aqui, quem era Lucas? Alguém sabe me responder? A Bíblia fala alguma coisa sobre ele, faz parte de interpretação. Você lê Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas é doutor. A gente já começa a buscar informações. Isso são interpretações. Isso vai aprimorando o nosso conhecimento. Não podemos dizer de forma nenhuma, Marcelo, que nós não temos como alcançar este conhecimento. O conhecimento está no alcance de todos. Todos nós temos um celular, de repente um tablet ou um computador de mesa. Se você fizer um apanhado no Google, você consegue baixar livros em PDF. Então eu não aceito essa história da pessoa dizendo assim: pastor, eu não tenho tempo. Vamos lá, o dia tem 24 horas, dividido em 3 períodos de 8 horas. 8 horas nós dormimos, 8 horas nós trabalhamos, e as outras 8 horas, gasguei aqui, as outras 8 horas, o que nós fazemos? Passamos boa parte do tempo no Facebook, jogando Free Fire. Passamos a outra boa parte do tempo, tem que falar do Free Fire, né? No Instagram, no WhatsApp. Então o nosso tempo é o quê? Mal administrado. Aí chega aqui em cima do púlpito: pastor, o senhor me pegou de surpresa, eu não me preparei. Você tem 7 dias na semana, 30 ou 31 dias no mês, 365 dias, para desenvolver uma mensagem que você vai falar assim: não, essa mensagem aqui eu vou guardar, eu posso usar em uma outra hora, porque não é pecado você repetir mensagem, desde que seja uma mensagem toda dentro dos parâmetros, uma mensagem com uma revelação de Deus, que Deus te deu, sim, mas a introdução, ela precisa ter uma técnica, e a técnica é hermenêutica, a técnica é exegese, a homilética é toda a aplicação daquilo que você aprendeu para você desenvolver na mensagem. É por isso que tu ouve mensagem que ela começa na cabeça e termina no pé. Tu fala assim: cara, eu não entendi nada do que o camarada quis dizer, porque embora muita coisa, você precisa ter um padrão. Então aqui, se nós formos falar do Evangelho de Lucas, nós já podemos fazer uma afirmação que Lucas foi doutor. Amém? Então nós temos que ter essa compreensão. Então Lucas era médico por profissão, e isso lhe dava boa medida de instrução, pelo menos mais que as pessoas médias, o que lhe propiciava a capacidade de fazer um bom uso das fontes informativas. O seu grego serve de outra prova de ser
um homem culto, né? Lucas era um homem culto, servindo também de teste da natureza fidedigna da obra que ele produziu. Só que você aprende também, né, no comentário de Norma Champlin, que eu gosto muito. Nós temos aqui algumas fontes, e isso aqui para poder enriquecer o nosso conhecimento. Ele fala na primeira estrofe, igualmente a mim. Na segunda estrofe, ele diz assim, ó: depois de acurada investigação, ou seja, minuciosa investigação. Uma pessoa que investiga nos mínimos detalhes. Amém? Ele está fazendo o quê? Um apanhado para que a obra literária dele não fosse lançada ao erro. Claro que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Todos os homens que escreveram os evangelhos, escreveram parte da Bíblia, eles foram inspirados por Deus. A gente vai falar sobre isso. Depois de acurada investigação, ele usou algumas traduções, que algumas traduções dão como tendo seguido tudo bem de perto. Algumas traduções vai dizer tendo seguido, depois de acurada investigação. Algumas traduções dizem tendo seguido tudo bem de perto. Em muitos autores que escreveram em grego, encontramos construções similares a estas, para asseverar a familiaridade com o cursor dos acontecimentos. Quanto ao volume de seu evangelho, Lucas obteve essa familiaridade por meio de pesquisas diretas. O grego diz aqui, literalmente, depois de seguir cuidadosamente. No grego, essa palavra, depois de acurada investigação, quer dizer depois de seguir cuidadosamente. Certo autor galeno empregou esse verbo para indicar as investigações dos sintomas das enfermidades. O advérbio aqui utilizado, acribos, que quer dizer acuradamente, significa descer até os mínimos detalhes, pois se deriva do vocábulo acron, no grego, que indica o ápice de qualquer coisa. Então nós estamos fazendo uma interpretação. Olha quantas informações em uma estrofe na parte B eu te dei, fazendo uma hermenêutica, para daqui a pouco, de repente, você fazer uma interpretação de um texto para você pregar a palavra. Vamos lá. Investigação, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem. Desde a sua origem, estrofe C. Parece que aqui Lucas se refere às questões que estão ligadas ao começo mesmo da vida e do ministério de Cristo, como seja o conteúdo do capítulo 1, verso 5, 2, verso 52, o evangelho da infância, bem como os primeiros acontecimentos narrados sobre o ministério ativo de Jesus. Paulo empregou a mesma palavra em Atos 21, 17, a fim de designar o início de sua vida entre os judeus antes da sua conversão. E depois ele fala, endereça essa fala ao excelentíssimo Teófilo, que no grego quer dizer amigo de Deus. O nome desse personagem desconhecido significa amigo de Deus, ou aquele que ama a Deus. De repente, se alguém vai chegar para você e falar assim, seu Teófilo, amém, não fica bravo com ele não, ele está te chamando de amigo de Deus. De repente você vai pensar que ele está te... Depois de acurada investigação, nós falamos acerca do livro de Lucas, e o apóstolo Paulo diz: vejam as letras grandes que estou escrevendo com a minha própria mão. Abra aí comigo Gálatas 6:11. Gálatas, capítulo 6, versículo 11. Gálatas 6.
Gálatas 6, 11. Depois de 2 Coríntios, Gálatas 6, 11. Amém? Todos acharam? Acharam ou não acharam? Vê aí para nós, Samuel. Gálatas 6, verso 11. Amém. Gálatas 6, verso 11. Desde com que grande Deus das luzes que aqui, meu próprio punho. Amém? Aí, o autor dessa apostila, ele está tentando refutar, isso também é chamado de apologética, que significa defesa do Evangelho, tá? É muito importante, gente, a gente estudar. Se as pessoas tivessem noção de quanto esse ensinamento é muito produtivo, porque aqui o meu objetivo é não formar teólogos, mas pensadores. Porque a única coisa que não tem limite, Júnior, é o conhecimento. Porque o conhecimento ele rompe as fronteiras, as barreiras. O conhecimento nos dá um norte, abre os nossos horizontes. Tem pessoas que desprezam. Aí, esse tipo de pessoa é levado por qualquer vento de doutrina. Amém? A pessoa pega um livro desse para ler, um Código da Vinci. Começa a viver que o autor deste livro, Dan Brown, ele está contando uma história recheada de suspense, mas aí ele vai tocar para falar acerca da Bíblia. E ele fala que a Bíblia é um produto do homem. Aí a pessoa, ela bota isso na cabeça, não tem uma informação, lê o livro, daqui a pouco ela está sendo levada por qualquer vento de doutrina. Quer ver outra coisa? Você já deve ter se deparado com isso. Hoje, eu estava fazendo um gabinete aqui na igreja, por incrível que pareça. Pessoa de outra igreja sempre me procura para fazer gabinete. E a pessoa falou assim para mim: você já deve ter se deparado com isso. Pastor, os profetas já me entregaram tanta coisa que a minha fé está esmorecendo, porque nem a metade disso se cumpriu. Você já deve ter se esbarrado com isso, com esse tipo de coisa, da pessoa chegar para você. Aí eu peguei com ele, Deuteronômio 28, abre aí. Só o versículo primeiro já quebra o camarada na emenda. Por quê? Abre aí 28, verso 1. Isso é muito forte. Porque a profecia, olhe para cá, isso é bíblico, está condicionada à minha obediência. Tu acha que Deus vai abençoar o desobediente? Deixa eu te falar outra coisa. Você já ouviu vários ateus falando assim, ó: se Deus existe mesmo, por que ele não vai lá na África e pega aquelas pessoas que estão passando fome? Você sabia que tem parte da África que é muito pobre da miséria? Isso é notório, a gente vê, nós vemos na televisão. Tem outras partes que são muito ricas. Tem pastores na África que são
milionário, eu conheço vários. Aí que você consegue enxergar esse contraste. Por quê? O voodoo foi desenvolvido aonde? Na África. Então as pessoas deixaram de adorar a Deus. Se eu venho para a igreja condicionado a uma revelação, eu não estou na igreja por causa de Jesus. Isso torna-se o quê? Heresia. Pastor, então o senhor está dizendo que Deus não pode fazer? Deus pode todas as coisas. Mas eu posso te afirmar categoricamente que Deus não abençoa o desobediente. Está escrito: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Está dizendo a voz do profeta? Interpretação de texto, profeta. Está dizendo a voz do pastor? Não. Porque até o pastor, sendo ser humano, ele é falho. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, com D maiúsculo, estou sentindo a presença de Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te, está todo mundo com fome, o Senhor teu Deus te, mais forte, o Senhor teu Deus te, sobre todas as nações da terra. Deus não tem compromisso com desobediente. Pastor, mas eu não... Eu olhei para ele, ele ficou meio sem graça. Aí eu disse para ele assim, ele disse para mim, melhor dizendo: pastor, mas eu estou subindo um monte. Só subir um monte não basta. Eu fui, tá caminhando, tá indo para a igreja, eu vou quando eu estou com disposição, quando eu quero. Eu vou nas igrejas, sempre a mesma profecia, que tem olho grande, inveja, que Deus vai me arrancar da onde eu estou. Isso nunca se cumpre. Eu falei: sabe por quê, profeta? Porque tu está indo atrás de revelação. Posso te falar uma coisa? Deus nos promete riquezas. Hã? E ó, ficou dividido. Promete aqui, ó, aqui tem o pessoal falando que promete, outro que não. Promete? Promete ou não promete, gente? Não. E agora? Promete, mas eu acho que dentro de... Se a pessoa... Vamos ouvir aqui, ó. Eu acho que ele até promete sim. Porém, se a pessoa for obediente, o melhor dessa terra está para a gente, né? Então, dentro do melhor da terra, creio eu, posso dizer errado, não sei, deve ser também as riquezas também, mas se a pessoa estiver ali dentro do padrão ali, Deus vai estar, gente. E aí, mais alguém? E agora? Mexeu com você? Mas não deu foi corajoso. Cadê o segundo corajoso para dar um parecer? Deus promete ou não promete riqueza? Não. Fala, missionária Maria. Eu gosto quando a aula fica assim. Na minha opinião, Amém. Fala aí, então. Aí o senhor está dizendo que a riqueza da terra ou a riqueza do céu? Oi? A riqueza da terra. Riqueza. Na terra. Na Na terra, na terra. Ele promete o melhor da terra, o melhor da terra. Ó, aqui, ó, o Ítalo, ó, o campo das ideias, olha as interpretações. Nós estamos falando de hermenêutica. Fala aí, Ítalo. O melhor da terra não é só a riqueza, mas a riqueza também é o melhor da terra. Melhor da terra. Pô, legal, né? Aqui, Aí tu consegue. Fala. aqui Deus usou Moisés aqui, né, para poder falar sobre a bênção e a maldição. A bênção ia vir através da obediência e a maldição ia vir através da desobediência. Então, versículo 15. Deuteronômio 28, versículo 15. E a terra de Canaã é uma terra de uma rala leite e mel.
Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições, sobre ti te alcançarão. E aí? Abra sua Bíblia aí também. Para a gente ver aqui, para nós vermos aqui algo importante. 1 Samuel 2, versículo 7. Se você não ler a Bíblia em casa, onde você vai tirar a poeira da tua Bíblia? Vai ler a Bíblia aqui. Interpretação. Caramba, hein? Agora eu vou dar um nó na tua mente, hein, gente? 1 Samuel 2, 7. O Senhor, Ele faz o quê? Ele faz mais o quê? E depois? E agora? Deus nos promete riqueza, sim ou não? Não. Seu voto aí está categórico. Vamos lá, gente. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo. Buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Algumas pessoas desprezam o Antigo Testamento, só dão ênfase ao Novo Testamento, mas os dois estão interligados, porque aquilo que te dá respaldo no Antigo Testamento, você vai usar de repente no debate. Então o Antigo e o Novo Testamento, eles estão interligados entre si. Nós temos que entender uma coisa: a promessa está aí para todos nós, recebermos de Deus o melhor desta terra, que o Ítalo falou, porque nós recebemos do Senhor também uma dupla nacionalidade. Nós somos cidadãos da terra, mas também somos cidadãos do céu. A Bíblia diz que o céu é uma coisa extraordinária. A rua é de ouro, madeira de cristal, os muros são cravejados de brilhante e as maçanetas da porta são de pérola. Aqui na terra tem automóvel turbo, comando de voz. No céu tem carruagem de fogo. Então imagine a exuberância das moradas celestiais. Se o céu é organizado e nós, por sermos cidadãos dos céus, nós vamos alcançar essas riquezas do céu, Deus também tem nos prometido as riquezas da terra, mas com uma condição. Irmão, a pessoa pensa que prosperidade é a pessoa ser milionário. A prosperidade é você gozar de uma boa saúde. A prosperidade, desculpe aqui, eu creio que não vai ofender ninguém, a prosperidade é você colocar um alimento na tua mesa, mesmo você sabendo que é um pé de galinha, o ovo que a galinha chorou, mas você vai se alimentar, vai saciar a tua fome, e você sabe que daqui a um tempo você vai estar comendo picanha ou filé mignon. O momento que você está vivendo, de repente, não está expressando, de repente, uma luta para você, não. Você está numa condição, e Deus é fiel para te colocar onde Ele quiser. E aqui nós vemos, o Senhor é o Deus que enriquece, e também Ele é o Deus que empobrece. Então, quando nós falamos acerca disso, nós vamos para o Novo Testamento, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Está dizendo das bênçãos terrenas? Sim.
Mas Deus está dizendo, eu vou acrescentar em tudo. Porque se tem gente que de repente, se Deus enriquecer, a pessoa vai ficar mesquinha, não vai querer ajudar mais ninguém. Tem gente que se Deus der uma casa de praia, a pessoa não vem mais para a escola bíblica, todo mundo domingo vai estar na casa de praia. Então nós temos que entender que a profecia que nós recebemos está condicionada à minha conduta para com Deus. Aí a pessoa vai atrás de revelação, visão, profecia, atrás desses hereges por aí, sem base, porque a heresia é fundamentada para apoiar uma ideia, para apoiar um adultério. O camarada apoia adultério falando de Davi. Davi adulterou, mas não morreu, foi o homem segundo o coração de Deus. Para apoiar um homicídio, Moisés matou um camarada e enterrou na areia e fugiu. Aí o cara não quer se entregar para a justiça, porque Moisés tinha que ser punido pela lei do Egito. Ele fugiu. Pô, mas se Moisés fugiu, eu posso ser fugitivo. E tem pessoas que não se entregam. Aí, um texto sem contexto vira pretexto para a heresia. Então nós temos que ter essa preocupação de, nos mínimos detalhes, nós interpretarmos. Porque se tu não tem respaldo para conversar com uma pessoa que veio te pedir um conselho, mas Deus falou. Aí eu expliquei para ele, Deus falou para Abraão. Quantos anos demorou a promessa de Abraão para se cumprir? Gente, olha só. Tudo que tem para se concretizar na nossa vida vai se concretizar. E eu disse para ele, não está condicionado ao meu tempo, que é o Cronos, o tempo do homem, mas está condicionado ao Kairos. Deus não fez a promessa para Abraão, não podia acontecer na mesma hora? Como aconteceu com Ana, ela foi chorando, ofereceu, foi ter com o marido, ficou grávida e alcançou de Deus um filho. Deus não podia fazer isso para Abraão? Mas se a gente para pensar o texto, de repente Abraão não estava preparado para aquele exato momento receber aquela vitória da parte de Deus. E ele vai ficar 25 anos esperando, dentro do querer da vontade. Mas o nosso problema é que nós queremos pronto. Se Deus não fizer, eu vou sair da igreja. Nós queremos que Deus faça. Isso aqui está tudo dentro do contexto que nós estamos falando. Eu tenho que te informar uma coisa. Deus não é um recepcionista de uma padaria que vai dar uma promoção de pão na hora que você quiser. Ele vai ver primeiro se você merece, se você é obediente. Porque tem pessoas que fazem de tudo para contrariar sua liderança, para contrariar aquilo que Deus manda você fazer. Todos nós que estamos aqui, nós temos experiências com Deus e nós sabemos discernir qual é a voz de Deus. Deus manda você ir para a direita, não vou para a esquerda. Não quero orar, não quero me consagrar, não quero nada. Está em desobediência, está faltando com Deus. E existe um ditado popular usado no meio gospel. Não gosto desse termo gospel, mas posso usar. Deus só tem compromisso quem tem compromisso com Ele. Querendo ou não, isso é uma grande verdade. E tem outras pessoas que ainda depois recebem uma bênção, ficou ali esperando no Senhor, recebeu a bênção, desandou tudo de novo. Então eu preciso não viver uma vida em uma plenitude passageira. Plenitude ser alcançado, passageiro. Uma semana tu está em todos os cultos, na outra semana tu não quer mais saber de igreja. Em uma semana tu está lendo a Bíblia, na outra semana tu não pega nem a Bíblia para ler. Em uma semana tu está adorando a Deus
de uma forma extraordinária. Na outra semana, tu não quer mais escutar, quer escutar uma música romântica. Não quer mais adorar a Deus. Nós temos que entender, isso aqui está na questão de interpretação, que para eu viver uma plenitude de Deus em todas as áreas da minha vida, eu preciso ser constante e não inconstante. Não que as suas lutas de repente vão te limitar, isso nós entendemos. Eu estou dizendo, de repente a sua flexibilidade está sendo levado por qualquer coisa e qualquer condição. Também não estou dizendo para a pessoa viver 24 horas dentro da igreja porque você tem os seus afazeres. Mas quem sou eu? Quando eu não estou aqui nesse metro quadrado. Se tudo está dando ruim na minha vida, eu preciso fazer uma retrospectiva. E eu posso dizer para você, Deus é fiel, irmão. Deus nunca me deixou desamparado. Teve momentos que eu falei assim, esse mês não vai dar para pagar todas as contas da igreja. Fechar no vermelho e a gente orar a Deus, fazer propósito e Deus abençoar de uma maneira esplendorosa, porque Deus é fiel, gente. Então nós precisamos entender isso. Eu estou na igreja por quê? Qual é a interpretação que você tem? Eu estou na igreja por aquilo que Deus pode me dar. Convicção errada. Porque a Bíblia diz o seguinte: não estáis ansiosos por coisa alguma. A pessoa vem ansiosa. Igual o camarada chegou para mim, pastor, estou fazendo tudo certo. Um mês de crente. Aceitou Jesus um mês. Fui falar com a menina não me deu atenção. Estou orando, estou jejuando. Fiz de tudo. Será que Deus não me ouve? Deus não usa o Senhor para falar comigo? Ué, o impulsionamento de servir a Deus é por aquilo que Ele pode dar? Eu estou falando isso porque eu vim para a igreja assim. E quando eu consegui o que eu queria, eu poderia também ter todos os motivos para sair, mas não. Eu vim por aquilo que Deus pode me dar. Hoje eu entendo que eu sou cristão por causa da minha salvação, a garantia dela. Então as motivações erradas fazem as pessoas tomarem atitudes até mesmo impensadas. Não, eu estou na igreja porque eu preciso passar num concurso público, Deus vai me ajudar. Está ansioso? Lançai sobre mim todas as vossas ansiedades. O meu jugo é suave, meu fardo é leve. Deus caminha contigo. Interpretação de texto, estou falando isso para você, a Bíblia. Precisamos ter essa compreensão. Já viu aquela coisa que você mais quer? Que você conta para o papagaio, periquito, para o cachorro, daqui a pouco o negócio desanda de uma tal forma. É Deus te dando um sinal, falando assim, não é da forma que você quer. Acalma, coloca as tuas ansiedades em mim. Mas não, a pessoa ela quer tanto aquilo, ela está impulsionada por aquilo, que ela pensa que Deus vai dar de qualquer jeito. Aí Deus dá uma trava e fala assim, não, é do meu jeito. Aí a pessoa desanima, está no segundo lugar da fila para receber a bênção e chegar no primeiro lugar, volta para o final da fila. Olha a indagação do paralítico do tanque. Senhor, todas as vezes, poxa, que eu quero ir, o camarada é cego, mas ele consegue escutar quando a água se agita, ele vai na minha frente. Ele pula e sai curado. Eu não, estou aqui. A Bíblia diz que existia muita gente ali naquele local. Está ali por vários anos, ansioso para um dia no ano as águas se agitarem. 37 anos, né? 37, 38? 38 anos, realmente. 38 anos. 38 mesmo? 38, que 6 anos, 44, 38 anos. Isso aí.
38 anos, paralítico, ansioso. Ele poderia ter chutado o balde, mas ele estava ali, ó. Não vou sair do tanque, eu preciso só de um dia. Alguém pulava na frente dele. Ele ficou esperando no Senhor. E ele alcançou de Deus a promessa que ele queria de voltar a andar. Deus, ele é assim, gente. Nós precisamos ter essa compreensão, tá? Para nós encerrarmos, o termo Bíblia, muito importante para nós. Bíblia é uma palavra grega plural, que significa livros, ou, para ser mais exato, rolos. Em grego se pronuncia Bíblia com acento no segundo i. Embora a palavra nessa forma de plural apareça 3 vezes no Novo Testamento: João 21, 25, 2 Timóteo 4, 13 e Apocalipse 20, 12. Em momento algum se refere aos livros da própria Bíblia. Segundo consta, foi o teólogo cristão Orígenes quem, por volta de 250 depois de Cristo, pela primeira vez usou o termo Bíblia para designar os livros do Novo Testamento. Depois, por volta do ano 800 depois de Cristo, o termo entrou no latim para designar o conjunto de livros sagrados. Do latim passou a outras línguas, tanto assim que em inglês se diz Bíblia, em alemão Bibel, em italiano Bíblia, e assim por diante. Embora por vezes o termo apareça em sentido figurado para designar um livro de grande importância ou um livro que se consta com frequência, quando se diz Bíblia, a maioria das pessoas sabe o que está sendo falado. Amém? A palavra de Deus normativa. A Bíblia é um livro bem humano, escritas por pessoas que usaram linguagens de gente, não de anjos, mas ao mesmo tempo ela afirma, e assim a igreja o confessa, que é a palavra de Deus, a palavra que Deus inspirou. Ela é, como se diz em certa língua indígena, a fala de Deus no papel. A própria Bíblia não se explica como se deve entender a inspiração. Na segunda epístola de Pedro, se diz que homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 21. O termo que foi traduzido por movidos pode também ser entendido como guiados. Homens foram movidos ou guiados pelo Espírito. O Espírito guiou o quê? Os pensamentos, a escolha das palavras, a mão ao escrever. A Bíblia não explica, ela simplesmente diz ser inspirada pelo Espírito Santo. Atos 1,16, abre aí comigo, rapidinho. Atos 1,16, vamos ver se isso é verdade. Atos 1,16. Glória. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi.
O Espírito Santo usou a boca de quem? De um homem.